Caros amigos, em um vídeo que eu falo de inclinação, um caro amigo fez a seguinte pergunta: desgaste na crina pode ser diferente em regiões diferentes? Vamos falar a esse respeito. Sejam sempre muito bem-vindos, podem enviar perguntas colocando aqui embaixo, tá bom? Bom, pode sim. Na verdade, ocorre que a gente toca mais em algumas regiões do arco, de fato, né? Também depende do repertório que você está fazendo. Normalmente nos hinos, quem está começando utiliza mais essa metade inferior e o meio do arco, e utiliza pouco essa região. É uma região desconfortável, né, para quem está começando a estudar. Então, é normal que você tenha um desgaste diferente. Né? Quando eu inclino, eu às vezes observar o músico estava usando mais tal parte. Porém, não tem como você inclinar meio arco, né? Então você precisa inclinar ele inteiro, tá? E ainda, vamos falar do breu aqui, né? Eu sempre recomendei passar o breu de maneira igual no arco. Por quê? Na verdade, os músicos costumam passar aqui assim e aqui só, né? Já observaram isso? Sendo que, no geral, a extrema ponta e o extremo talão, a metade inferior é mais usada, mas o extremo talão é pouco usado. Porque também é difícil você saber qual parte do arco você usa mais. Então, eu recomendo passar de maneira inteira. A crina meio que também dá uma homogeneizada, tá bom? Então, pergunta simples, quem fez essa pergunta, o desgaste pode ser diferente? Pode ser sim. E esse desgaste também pode ir mudando, porque depende do que você está estudando naquela época, qual é a sua fase de estudo, tá bom? E, para finalizar, os recados rápidos, podem nos enviar instrumento de todo o Brasil para ajuste. É só entrar em contato através do WhatsApp aqui na descrição, que eu vou explicar como vocês vão enviar o arco de vocês para eu fazer toda essa parte de inclinação, tá bom? E aqui vale lembrar, a gente negligencia muito o arco. A gente dá muita importância para o instrumento, que está certo, mas pouca importância para o arco. Existem claro que é uma anedota, mas estava o Paganini, né? Na verdade estavam dois violinistas conversando numa taverna da época, isso provavelmente é folclore, mas a história é válida, né? Então eles estão lá conversando e de repente entra o Paganini. Ah, mestre! E aí cada um fez uma pergunta: qual das mãos é a mais difícil? E os violinistas já estavam discutindo sobre isso antes dele chegar. E aí uma digitação é a mais difícil, o outro não, o arco. Perguntaram para ele, aí o Paganini: para você ter uma técnica de digitação impecável, leva-se uma vida. Aí o outro: mas e para ter uma técnica de arco? A eternidade. Então, acredite, aqui você tem 80% da técnica em média. E aqui 20%. Acredite, quem está começando acha que é aqui. É muito importante a afinação, mas o som você produz aqui. Então você ter uma crina, ter um arco em dia é muito importante. O arco é outro instrumento, tá? O violino, instrumentos de corda flexionada são instrumentos com mecanismos técnicos diferentes nas mãos diferentes, tá? Quando eu digo mecanismo técnico, é mecanismo, não é movimento. É óbvio que no piano você não tem espelho nas duas mãos, você não baixa o terceiro dedo nas duas, o segundo nas duas, não é espelho, mas você tem o mesmo mecanismo técnico no piano, no órgão, em alguns instrumentos, não em todos. Na harpa você também tem o mesmo mecanismo técnico, tá? E também em alguns instrumentos de sopro você tem o mesmo mecanismo técnico. Mas a nossa técnica da mão direita e da mão esquerda não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tanto é que é menos complexo para alguns instrumentistas inverterem as mãos do que para a gente. Se a gente inverter a mão, acabou o músico. Você está aqui tocando, inverte a mão, não sai nada. Tá? Então é muito mais complexo. Mais uma vez, não estou dizendo que tal instrumento é fácil, tal é difícil. Isso não existe. Né? Isso não existe. Tá bom? Então eu espero que tenham gostado. Desde já, parabéns por nos acompanharem.